Vamos conversar agora sobre o nosso movimento abolicionista, um movimento extremamente importante no Brasil, que forçou a abolição da escravidão, que com toda certeza não aconteceu por acaso. Existe muita força desse movimento abolicionista de várias formas diferentes, que cada vez mais, principalmente durante o século XIX, tornou forte esse ideal, essa vontade nos brasileiros, em boa parte dos brasileiros pelo menos, de que a abolição da escravidão, o fim desse terrível regime de trabalho acontecesse no Brasil. O que nós precisamos entender bem? Que o movimento abolicionista, ele tem seu foco maior durante o século XIX, mas a gente pode pensar que, como movimento abolicionista, as resistências à escravidão que aconteciam desde lá do ciclo do açúcar, desde o começo da colonização, já fazem parte desse movimento abolicionista. Já é, digamos assim, um preâmbulo da vontade de abolição. Então, se a gente for pensar em formas de resistência à abolição, por exemplo, as fugas ocorridas, além disso, algumas rebeliões também bastante importantes para o fortalecimento dessa ideia abolicionista, mas que vai passar a ganhar maior corpo com o passar do tempo no Brasil, onde movimentos políticos, movimentos de inspiração iluminista, inclusive, vão ganhar força por aqui. Até porque fugas, rebeliões eram movimentos bastante isolados, não apareciam nas grandes mídias da época no Brasil, porém, a partir daí, a partir da Conjuração Baiana, principalmente, no finalzinho do século XVIII, que ela está naquele contexto das revoltas emancipacionistas, lembra? Revoltas que queriam o desvínculo de Portugal, queriam a independência em relação a Portugal. Um exemplo disso é a Inconfidência Mineira, e a Conjuração Baiana se encontra aí também. Se a gente for comparar a Inconfidência Mineira com a Conjuração Baiana foi um movimento muito mais popular do que a Inconfidência Mineira. Ah, Dudu, lá na Inconfidência Mineira já tinha gente que lutava pelo fim da escravidão? Já era a pauta dos inconfidentes o fim da escravidão? Na verdade, por ser um movimento mais à elite, um movimento elitista de Minas Gerais, muitos mineradores que usavam a mão de obra escravizada, digamos que esse tema não era comentado pelos mineiros. Nem diziam que defendiam a escravidão, talvez por vergonha, mas também não assumiam abertamente a posição de abolicionista. Diferente do que vai acontecer na Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana já contou com a participação de vários escravizados, vários libertos também, ex-escravos. Então a gente percebe que já no final do século XVIII, já com essa inspiração iluminista rondando pelo Brasil, o ideal abolicionista, e isso é muito importante de ser lembrado, a vontade de abolição, inclusive até teoricamente, teóricos intelectuais que vão começar a provar para a sociedade brasileira o quão absurdo é a escravidão. Com certeza isso já poderia ser percebido há muito tempo, mas agora existe conteúdo sociológico pensado de maneira filosófica para se abolir a escravidão. É aí que vão aparecer os grandes abolicionistas da nossa história, que já são pessoas que vão pontuar suas teorias, vão fazer as suas ações já lá no século XIX. Vamos começar pelo Luiz Gama, que particularmente e por muitos outros autores, por muitos historiadores, é considerado talvez o maior abolicionista, o grande representante desse ideal abolicionista na história do Brasil. Qual a importância do Luiz Gama? Primeiro, um pouquinho da história dele. Luiz Gama era um menino negro que nasceu livre e aos 10 anos de idade foi vendido como escravo pelo seu pai. O pai dele tinha algumas dívidas e para, digamos assim, se livrar das dívidas, vendeu Luiz Gama, seu filho de 10 anos, como escravo. Se tornou escravizado durante bastante tempo, ficou nessas condições, até que ele passou a ter noção do que era o problema da escravidão, do que era a sua própria condição de escravidão, entrou em contato com vários advogados da época, já abolicionista, se tornou um autodidata, obviamente, por ser escravizado e negro, não poderia estudar, sentar na cadeira das universidades, como seus colegas advogados brancos, mas se tornou um autodidata, um rábula,
como se chamava na época. O que é um rábula? É um advogado que não frequentou a faculdade. É aquele cara autodidata, que aprendendo a ler sozinho, buscando na legislação brasileira, percebeu que havia uma brecha na lei para a sua libertação. Como ele não nasceu escravizado, ele conseguiu uma brecha na legislação brasileira e buscou a sua libertação. Junto com a sua libertação, foi acumulando recursos como advogado, como rábula, comprou a alforria de inúmeros, mais ou menos uns 500 escravizados da época, uns 500 cativos, foram libertados, tanto pela luta jurídica, quanto pela compra de alforria de Luiz Gama, até que em 2019, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, concedeu a Luiz Gama o reconhecimento como um advogado. Apesar de não ter passado pela rede universitária, apesar de não ter passado por uma faculdade, mas pelos seus feitos e pelo seu conhecimento também, foi reconhecido pela OAB oficialmente como advogado. Então, um dos grandes abolicionistas da nossa história. Junto com ele também, Joaquim Nabuco, que além de ser advogado, jornalista, também era um diplomata brasileiro, que, é claro, ao lado de Luiz Gama, lutou pela abolição da escravidão, uma abolição irrestrita, o mais rápido possível, mas junto com isso também, lutou por algo extremamente importante. O que ele dizia? Só a abolição pela abolição não serve? Não adianta acabar com esse regime de trabalho que durou 300 anos no Brasil com uma simples soltura dos escravizados. É necessário que ocorra, junto com a abolição, uma reforma agrária também. É necessário que todas essas pessoas que foram retiradas do seu continente, ficaram na condição de escravidão, tenham um mínimo para começar a sua vida. E com toda certeza, se esse projeto de Joaquim Nabuco tivesse sido colocado em prática, é claro que é muito difícil pensar nos Cs da história, mas com toda certeza, se essa reforma agrária do Joaquim Nabuco tivesse sido colocada em prática, a realidade do Brasil hoje, a exclusão social da população de origem africana, a exclusão social dos negros, esse grande preconceito que o Brasil tem, com certeza seria diferente. É claro que a nossa abolição, infelizmente, não contou com isso, mas essa ideia de Joaquim Nabuco de dar pelo menos um início a uma possível formação de uma plantação, uma agricultura de subsistência para esses ex-escravizados. Além desses dois que são os principais, os mais cobrados na nossa prova do Enem, inclusive, existem outros grandes abolicionistas, por exemplo, José do Patrocínio, André Rebouças, que era filho de uma escravizada com um homem livre, conseguiu estudar, se tornou engenheiro, inclusive para a galera do Rio de Janeiro, quem já visitou o Rio de Janeiro, um dos maiores túneis do Rio de Janeiro se chama André Rebouças. Boa parte da nossa engenharia do século XIX foi pensada por esse engenheiro aqui, que era, além de engenheiro, um grande projetista, também um dos grandes nomes do nosso abolicionismo. Tá certo, gente? Então não esqueçam a importância para o brasileiro desse movimento abolicionista. É importante ser lembrado o nome desses caras todos aqui para a nossa compreensão melhor da abolição da escravidão. Fechado? Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e qualquer dúvida, tá aqui nos comentários. Tá certo? Até mais. Valeu!